Algumas amigas minhas me mandaram direct, me mandaram no inbox para que eu fizesse um vídeo falando sobre esse filme. É o filme Até a Última Gota, é a tradução dele, né, do título aqui no Brasil, e tá no top 10 assim da Netflix das últimas semanas. Sejam todas muito bem-vindos ao canal Falariane. Eu já peço desculpas de antemão pela minha voz. Aqui no Rio Grande do Sul tá fazendo hoje a sensação térmica de 5 graus, por isso que eu tô aqui com o meu chazinho. E eu fiquei um pouco gripada na última semana, então meu nariz tá um pouco trancado, talvez a minha voz fique um pouco truncada, mas é por causa disso. Então, eu sou a Ariane Moreira, eu sou criadora de conteúdo sobre justiça reprodutiva nesse canal do YouTube e também lá no Instagram, né, no @falariane_. Então, se vocês quiserem seguir, me conhecer, ver outras coisas lá, eu compartilho também pensamentos de mulheres negras que eu usei na minha tese, na minha dissertação. Então, fiquem à vontade para ir lá conhecer. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, né? E também se inscrever caso tenham interesse em continuar aprendendo sobre o assunto. Algumas amigas minhas me mandaram direct, me mandaram no inbox para que eu fizesse um vídeo falando sobre esse filme. É o filme Até a Última Gota, é a tradução dele, né, do título aqui no Brasil, e tá no top 10 assim da Netflix das últimas semanas. É do diretor, produtor, e se eu não me engano ele também é escritor desse filme, do Tyler Perry. Só para vocês entenderem o contexto do filme, tá? Esse filme, ele é sobre uma mãe solo que tá se virando, passando por uma baita crise, tanto financeira quanto de apoio. E aí acontece uma coisa específica lá, que é o plot twist do filme, e ela vai num banco tentar tirar dinheiro do salário dela e faz todo mundo refém, dá um puta mal entendido, e acaba que, enfim, né, o filme se desenrola a partir desse assalto, né, ao banco, por essa mãe solo, né, uma mulher preta ali se virando para criar sua filha. Então o filme se passa nesse contexto. Eu particularmente não estava muito afim de assistir o filme, porque eu sabia que ele podia ser um filme pesado, né? E muita gente estava falando dele na internet. Eu não gosto de assistir filme que está muito no hype, porque geralmente eles não atendem às minhas expectativas. E outra porque eu não gosto de me entreter, né? Eu não gosto de assistir como entretenimento o sofrimento do povo negro. Então, quando eu vi que era uma mãe preta, solo, né, tentando criar a filha dentro de um contexto difícil, eu fiquei com o pé atrás e não queria assistir. Até porque eu sou bastante crítica, né, a filmes, séries, entretenimentos que fazem uma certa espetacularização da nossa dor. Porque isso muitas vezes mexe com a nossa saúde mental e é só para vender. Mas eu acho que não foi o caso desse filme. Então eu assisti ele é bastante pesado mesmo, chorei muito, né? E eu já sou chorona, né? Por de praxe, eu já sou chorona. Mas esse filme me arrancou muitas lágrimas porque ele me colocou num lugar de visualizar, né? De visualizar muitas memórias, de visualizar tudo que eu escrevo sobre justiça reprodutiva, ou melhor, sobre a falta de justiça reprodutiva. Então, se eu fosse usar um filme para demonstrar o que seria o extremo da falta de justiça reprodutiva e como que isso nos leva à morte ou até a última gota, como é o nome do filme, eu usaria com certeza cenas desse filme para poder descrever a nossa realidade enquanto mães pretas, né? Num contexto do racismo, do sexismo e dessa construção social que causa a feminização da pobreza. Então vamos ao filme, né? De cara, o que eu mais gostei no filme e que me chamou a atenção todas as vezes que aparecia isso e que ia surgindo para mim foi a relação entre as mulheres, né? A relação entre as mulheres negras do filme. Porque eu já falei isso para vocês, tá na minha dissertação, é algo que eu estou explorando bastante na minha tese, que é essa ideia de corpo-documento, né, que a Beatriz Nascimento trouxe para a gente aqui no Brasil como um conceito, como nome de algo,
que é esse espelhamento, né? Essa coisa da gente ter experiências compartilhadas, não só devido ao racismo, mas também por ter vindo da África, que é o que a Beatriz foca, mas que também, né, as experiências compartilhadas de racismo fazem com que algo que eu fale para vocês, alguma outra mãe preta já tenha passado, né? Algo que eu compartilhe pessoalmente, algo meu, outras mulheres também já tenham passado. E isso diz muito sobre essa estrutura social do racismo, do sexismo, da colonialidade. Então, a relação das mulheres no filme, né, das mulheres pretas em especial, porque são 3 protagonistas pretas, é a delegada, ela não é delegada, ela é investigadora, a gerente do banco e a mãe, né, que tá assaltando. E as outras mulheres pretas do entorno, né, as mulheres idosas também trazendo um pouco da sua sabedoria, mas essas 3 são as protagonistas, e aí entre elas, de alguma forma, rola um espelhamento, né? Um espelhamento de experiências, dá para chamar de uma certa empatia, de reconhecimento das experiências uma da outra, né? Uma certa empatia de reconhecer que o que está acontecendo com aquela irmã também acontece comigo, ou aconteceu com a minha mãe, ou aconteceu com diferentes mulheres negras que atravessam a nossa vida, e por isso elas tratam essa mulher de uma outra maneira do que, por exemplo, os homens brancos do filme, ou até os homens negros do filme, que não conseguem alcançar o tanto de sofrimento dessa mãe, o tanto enfim, tudo que vai envolver aquela situação. Então esse é o ponto 1, assim, essa relação entre as mulheres negras, eu acho que foi algo muito positivo do filme. Outra coisa que me chamou bastante atenção e que mês passado eu vinha falando sobre lá no meu Instagram, que era sobre a saúde mental materna. Eu vou chegar lá daqui um pouco, porque eu não quero dar spoiler do filme, mas sobre essa saúde mental materna, que teve a semana de conscientização no mês passado, ou foi no início desse mês, não me lembro agora, não vou mentir para vocês, mas vou botar aqui na descrição. E na Semana de Saúde Mental Materna, eu vi pouquíssimos conteúdos produzidos demonstrando como o racismo, né, é um fator determinante para a falta de saúde mental de mulheres negras, né, para o desejo da maternidade no quesito, enfim, né, para a vivência da maternidade negra. Porque eu sempre falo isso também no canal, e já tá até um pouco batido, mas o que as mães pretas têm de subjetividade e de proteção em relação aos seus filhos é muito mais relacionado à violência do racismo do que necessariamente a uma experiência, né, simples e prática da maternidade, como as mulheres brancas vivenciam. Então, isso é um ponto muito importante a ser pensado nesse filme, porque essa mulher, né, essa protagonista, ela tá claramente surtando, já percebe isso desde o início do filme, e muito desse surto, vamos dizer assim, que ela tá passando no filme, tem a ver com essa falta de apoio, tem a ver com essa falta de condição, né, que é o que a gente fala sobre as injustiças reprodutivas, de manter uma criança negra viva nesse mundo. Então, outro ponto muito importante que esse filme vai levantar e que eu acho legal a gente poder prestar atenção é sobre como o racismo também vai criar mecanismos de produção de uma subjetividade, né, que traz muitas consequências para a nossa falta de saúde mental enquanto mães pretas. Então, nesse ponto também o filme é sensacional. Mas teve uma coisa sobre isso que me pegou bastante, que era sobre a invisibilização. Esse trabalho que ninguém vê, né? Esse lugar do cuidado da criança, esse lugar de fazer a manutenção dessa vida, tanto da sua quanto de um outro ser, completamente sozinha. O tempo todo eu pensava comigo, cadê a comunidade dessa mulher? Talvez algumas pessoas vão dizer, ah, mas essa criança não tem pai, cadê o pai, não sei o que, tarana. Também, o pai faz parte da comunidade. Mas não só o pai e a mãe, mas cadê a comunidade dessa mulher? Né? Cadê o governo? Cadê o poder público dando condições para que essa mulher possa exercer essa maternidade? Cadê as pessoas que podem ser rede de apoio dessa mulher? Que podem ser rede de afeto? Né? Cadê a grana para ela poder pagar uma babá
para poder dar conta de, sei lá, arrumar a casa e fazer, enfim, sabe? Então, todas essas coisas eu fiquei pensando, eu ficava pensando o tempo todo, cadê a comunidade dessa mulher? E eu acho que é aí que mora o X da questão. A rotina, ela só fica pesada e dura quando uma única pessoa fica responsável por isso. Né? E eu acho que isso é muito cruel, de diferentes maneiras. Inclusive, eu acredito que é impossível. Eu sei que muitas mães aqui conseguem. Eu sei que muitas mães aqui se esforçam para que isso aconteça. Mas é impossível, gurias. É impossível que uma única pessoa dê conta de uma criança, né? Mesmo uma criança saudável, sem deficiências, enfim. É impossível. É impossível. E isso tem que ficar nítido pra gente e demarcado para que a gente tenha noção de que toda vez que a gente sai na rua ou que a gente tem uma vizinha, alguém que a gente conhece, que é mãe solo, a gente consiga enxergar essa pessoa. Conseguir enxergar ela para além do que a gente está vendo ali. Mas para toda essa rotina pesada e dura que ela leva sozinha com essa criança. As condições de trabalho extremamente precárias, as condições de moradia extremamente precárias, né? O aluguel caríssimo que a gente vive hoje, eu estou trazendo para mim a realidade, né? Quantas mães hoje precisam morar em condições absurdas porque não tem condição de pagar um aluguel decente, né? E aí tem que ver os seus filhos muitas vezes convivendo com enchente, com tráfico de drogas, com, sei lá, pracinha quebrada, entre outras coisas que a gente sabe que as periferias e as favelas, né, do nosso país estão cheias. Então, e é sempre esse paradoxo, né? Não digo paradoxo, mas é sempre essa dicotomia entre poder viver em comunidade e não ter as condições mínimas de saneamento básico, de empregabilidade, de condições de moradia, para poder fazer com que essa criança prospere, fazer com que essa criança cresça feliz e saudável, que é o que a gente espera de todas as infâncias. Né? Então, o filme traz muito disso, sim. A questão da maternidade, né, da culpa materna. A culpa materna, ela aparece bastante também nas costas dessa mãe, no momento em que ela compreende, né, que é culpa dela a criança não ter os US$ 40 para comer na escola, que é culpa dela, enfim, essa culpa que é jogada especialmente em cima das mães, dessa criação que eu digo que deveria ser coletiva, né? Dessa reprodução de vida que deveria ser de toda uma sociedade, de toda uma comunidade. E o quanto que muitas vezes isso fica só nas costas da mãe e a gente, enquanto mães, aceita isso, né? E não aceita porque a gente quer aceitar, a gente aceita porque a sociedade introjetou a vida inteira para nós de que se der algo, qualquer coisa errada com essa criança, a culpa é da mãe. Cadê a mãe? Onde estava a mãe? Né? Então, a culpa materna aparece o tempo todo sobre as costas dessa mulher que denuncia a invisibilidade de tudo que ela faz sem ter a menor condição. Por último, também, eu fiquei com bastante raiva, né, dessa burocracia das coisas, né? Essa coisa de muitas vezes quem aqui já precisou, né, de programas sociais, por exemplo, do governo, etc. E aí aqui eu sou contra, tá? Muito pelo contrário. Esses programas sociais são que garantem muitas vezes que essas mães consigam ter uma comida na mesa, uma passagem, consigam pagar uma luz, comprar um gás, né? Mas a questão é que muitas vezes programas sociais e qualquer coisa, na verdade, não são só os programas sociais, né, mas qualquer outra coisa dentro da burocracia do Estado e também das empresas privadas, porque ela está ali num banco, né, tentando tirar o dinheiro dela, e o fato dela não ter, por exemplo, a identidade é o impeditivo, né, uma mulher que já está exausta, cansada, acaba se deparando, se dando de cara com todas essas burocracias. E aí a gente, na época da faculdade, chamava isso de burocracia, né? Porque a gente sempre esbarra em alguma normativa ridícula que não vai fazer completa diferença para poder acessar, né, um dinheiro, para poder acessar um direito a algo que deveria ser nosso. Então eu ficava com muita raiva de ver que ela não estava conseguindo resolver as coisas, porque algumas pessoas não estavam dispostas a auxiliar, e aí também eu lembro sobre atendimento ao público, né? Pessoas que atendem o público aqui no meu canal.
Eu trabalhei anos com atendimento ao público e eu sei que muitas vezes é um saco. Mas aquelas pessoas ali, a gente não sabe o que a outra pessoa está passando. A gente não sabe qual a realidade daquela pessoa no momento em que ela chega no nosso caixa, no momento em que ela chega na nossa recepção. O mínimo, gurias e guris, o mínimo que a gente pode fazer é ser gentil. A gente não precisa resolver os problemas da pessoa, a gente não precisa nada, mas o mínimo que a gente pode fazer é ser gentil e tentar resolver o problema daquela pessoa o máximo possível. E esses dias ainda eu tive que ligar para o serviço de luz para ver algumas questões da minha conta e eu fui extremamente mal atendida, né? E aí eu sei que a pessoa do outro lado também é uma pessoa, mas quando a gente escolhe ou quando a gente trabalha com o público, a gente tem que ter muito cuidado com o outro, né? Com quem está do outro lado, recebendo da gente a nossa prestação de serviço, o nosso trabalho. E tentar o máximo possível, dentro das normativas permitidas, não atravancar o processo, sabe? Resolver o problema da pessoa. Tentar da melhor forma possível se colocar, né? Se colocar de alguma maneira no lugar de quem tá ali tentando resolver um problema. Então eu fiquei com muita raiva disso, isso me deixava muito irritada. E ela falava sobre isso, né? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo quando a gente chega na última gota? Então, uma das coisas que eu faço tanto aqui no canal quanto lá no Instagram é divulgar essas questões de justiça reprodutiva para que nenhuma outra mulher precise chegar até a última gota, né? Para que não seja o nosso cotidiano essa exaustão, né? Essa dor constante, e para que a gente possa viver uma maternagem que seja agradável, que seja desejada, que seja divertida, por que não? Ela se perguntava o tempo todo sobre como ela ia cuidar da filha dela com o dinheiro que ela ganha. Eu me pergunto isso todos os dias de manhã quando eu levanto, né? E aí é aquele ponto que a gente estava falando sobre a feminização da pobreza. A gente tem uma estrutura social que faz com que as mulheres, e aí em especial mulheres negras, e em especial mulheres mães, e em especial mulheres mães atípicas ou de crianças com alguma deficiência, existe uma forma de organização no mundo que não permite, né, que a gente ascenda socialmente. Não permite simbólica e materialmente. Justamente por essa falta de apoio, justamente por esse lugar em que a gente é colocada, né, da subalternidade e que causa a feminização, né, o que é chamado de feminização da pobreza. Ou seja, muitas mulheres negras, chefes de família, que são a maioria no Brasil, muito pobres, porque elas dão conta sozinha, muitas vezes, de toda uma família de 4 ou 5 crianças, uma criança que seja, não conseguem se profissionalizar, porque às vezes não tem com quem deixar essa criança ou está exausta do trabalho, não conseguem ganhar um salário maior, e se ganham um salário maior, não conseguem essa oportunidade porque são mães, e se precisa levar na escola, pegar na escola, se precisa levar no médico, já perdem a vaga, porque as pessoas dificilmente contratam, né? A gente sabe que esse é um problema, e eu lembro que quando eu estudava administração, tinha professores que diziam que isso era ok, porque realmente, né? Ai, uma mãe vai faltar mais, uma mulher gestante vai ter que faltar mais, porque ela vai ter que ir mais no médico. Então, não é muito vantajoso para a empresa contratar esse tipo de pessoa. O que é um absurdo, né, gente? E aí é isso que essa feminização da pobreza vai acontecendo, a partir desses mecanismos simbólicos e materiais que não permitem que essas pessoas que têm filhos e que são responsáveis, cuidadoras responsáveis principais dessas crianças, consigam ascender socialmente e, consequentemente, não conseguem dar melhores condições de vida para a criação dessas crianças. Então isso me deixa com muita raiva, me deixa muito indignada cada vez que eu penso sobre o assunto, assim. E por isso que eu sou ativista de justiça reprodutiva, e sempre que sou chamada para falar sobre o assunto, pontuo muito essas questões, né? E é isso, assim, quando ela diz, né, quando as outras mulheres dizem para ela, eu me reconheço em você, porque, enfim, né, eu já fui a mulher despejada, eu já fui a filha da pessoa que tem 3, 4 empregos para poder pagar remédios. E quando a gente se reconhece enquanto mulheres negras,
a gente tem que fazer também o esforço de se reconhecer para além do racismo, né? Que é algo que eu faço muito nas minhas escritas. Eu acho isso importante, sim, porque quando a gente se reconhece através da lente do racismo, a gente também consegue ter uma empatia, um lugar diferente no atendimento ao público, na prestação do serviço. Mas eu acho que é importante a gente ir além, né? Nós, pessoas negras, a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente veio de África. Há muitos anos atrás, alguns vieram há pouco tempo, mas a gente veio de África. Então a gente tem uma matriz civilizatória, uma forma de organizar e ver o mundo que está presente, muito presente ainda nas nossas práticas, no nosso cotidiano, no nosso corpo, né, na forma como a gente desenvolve a nossa vida ao nosso redor. E a gente não pode negar isso. E muitas vezes a gente não consegue enxergar isso porque nem conhece a nossa história pregressa, não conhece a história dos nossos ancestrais. E esse é um esforço muito grande que eu faço e que a gente tem que fazer, principalmente no quesito criação de filhos, porque para que isso não se perca, né? Porque essa ideia de comunidade, essa forma de ver, criar e pensar os filhos, a educação deles, na sociedade ocidental está muito impregnada de coisas que não são nossas, que não vêm da nossa matriz civilizatória. E muitas vezes fazer a retomada disso, e aí por isso que eu utilizei o terreiro como um lugar privilegiado disso na época que eu fiz a minha dissertação, poder reconhecer que os saberes tradicionais podem nos servir e nos auxiliar, é um ponto importante para o exercício de uma maternagem muito mais, não digo leve nem tranquila, mas muito mais possível, né, dentro dessa sociedade que a gente vive. E aí, só para encerrar, né, antes que me escape, outra coisa também, que daí, agora, né, quem não quiser spoiler do filme, eu sugiro que pause o vídeo e vá assistir, depois volte aqui, que é o plot twist do filme, né, que foi onde eu me debulhei em lágrimas assistindo, quando ela vem caminhando com o cobertorzinho vazio. E só de lembrar eu já fico emocionada, porque a filha dela morreu, né? A filha dela morreu na noite anterior aos acontecimentos do banco. E aí, gurias? E aí? Deixa eu pegar um paninho. E aí, quando a filha dela morreu, eu me derrubei, assim. Porque uma semana antes eu estava acompanhando o caso do menino Miguel Luca, do Rio de Janeiro, da idade do meu filho, de 1 ano e 8 meses, que depois de diversas passagens para o hospital e negligências médicas, ele não resistiu, né? Ele morreu. Isso teve pouquíssima repercussão. Muitas crianças morrem nos hospitais por negligência médica, principalmente crianças pretas e pobres. Muitas mães morrem, né, no parto ou no pós-parto. E, gente, isso tudo que eu tô falando não é coisa da minha cabeça, tem pesquisas acadêmicas sobre isso, tem dados oficiais de saúde falando sobre isso, né? Eu não quis trazer aqui porque, enfim, não era o objetivo desse vídeo. Mas uma semana antes, o caso do menino Miguel Luca me deixou bastante abalada, né? Tem uma vereadora no Rio de Janeiro, a Thaís Ferreira, que ela tá, inclusive ela tem um projeto de lei, né, Moreno, eu não vou lembrar agora o nome do projeto, mas vou botar escrito aqui para vocês na edição. E esse projeto de lei trata justamente sobre isso, né, porque a Thaís, ela tem o mandato dela voltado para questões das maternidades negras. Ela perdeu o filho também por negligências médicas e hoje ela é vereadora, né, do Rio de Janeiro. E ela traz muito essa questão sobre a vida, né, das crianças de 0 a 6 anos, sobre essas negligências médicas, sobre esse cuidado, essa conscientização. E esse PL dela eu estava acompanhando antes de assistir esse filme. Aqui no Rio Grande do Sul, em especial em Porto Alegre, na minha região, eu nunca tive problema, muito pelo contrário. Ele sempre foi muito bem tratado, a gente sempre conseguiu fazer todos os exames, tudo direitinho. Entretanto, depois da inundação, as coisas pioraram bastante, né? Desde a estrutura das nossas unidades básicas de saúde. A maioria delas aqui no Sarandi ainda estão em tendas,
nesse frio brabo que a gente está passando, as pessoas tendo que ir para o posto de saúde. Eu falei disso para vocês, desde a estrutura até toda a organização das nossas unidades básicas aqui no bairro Sarandi estão precarizadas. A gente tem sim alguns deputados e pessoas dando conta disso, mas em Ipanema, Guarujá, nos bairros mais ricos aqui da cidade, que também foram atingidos pela enchente, tudo já está organizado e bonito novamente. E aqui no bairro Sarandi, que é uma região mais pobre, né, da periferia da vila, ninguém arrumou nada. Ainda está bastante atrasado, já faz mais de um ano e a gente ainda está nessas condições absurdas de saúde. Então, como é que os profissionais de saúde muitas vezes vão conseguir realizar um trabalho de qualidade sem negligenciar, se muitas vezes eles não têm nem a estrutura para poder fazer isso? Né? Então, a questão aqui não é sobre a negligência em especial dos profissionais de saúde, seu despreparo, que isso também acontece muito. Mas na minha realidade aqui do Rio Grande do Sul, a maioria das vezes, a questão é mais de estrutura do que necessariamente, né, do próprio profissional de saúde. Então, quando uma criança morre, uma sociedade que acha normal a morte de crianças precocemente, crianças que são saudáveis, que acha normal números de mortalidade materna evitáveis e que ninguém fala disso e que as pessoas não estão preocupadas falando cotidianamente sobre isso, é uma sociedade que está falida, né? Que está desgraçada. Porque se o sentido básico da vida não é respeitado, que é a reprodução humana, de certa forma, assim, sendo bem, o que a gente espera, né, de todo o resto? Então, eu queria deixar essa reflexão, né, primeiro para vocês conhecerem o PL, projeto de lei da Thaís, conhecerem o caso do menino Miguel Luca, né, que foi bastante emblemático, não é o único, infelizmente, tem muitos outros, mas esse foi o que eu acompanhei mais na semana retrasada e passada, próximo da época que eu assisti o filme, e principalmente para que a gente consiga ter uma noção, né? E aí eu acho que os homens aí, o chamado, né? Teve um youtuber não, influencer que tava falando sobre isso, eu gostei muito dessa chamada que ele fez, principalmente para os homens e para os meninos, né? Que não têm a responsabilidade adequada com a paternidade e que muitas vezes também não têm condições de poder dar conta de ser, de exercer essa paternidade, mas os que de certa forma dão conta e ainda assim viram as costas e vão seguir a sua vida enquanto as mães solos estão dando conta sozinhas dos seus filhos, é importante que vocês assistam esse filme, porque a gente já sabe dessa dor. A gente, inclusive, se bobear, tem vários gatilhos ali, nem seria tão bom que muitas mulheres que não estejam com o psicológico ok assistam. Mas os guris é filme obrigatório, né? Para que eles compreendam que muitas vezes os R$ 200 de pensão, os que dão, não substitui aquele apoio, né, afetivo, aquele apoio de poder ficar com a criança um pouco para a mãe poder dormir, entre outras coisas, né, que se pode fazer. E aí eu entendo que o exercício dessa paternidade também depende das condições. Muitas vezes esses caras estão desempregados, estão encarcerados quando a gente fala de população negra. Então, enfim, é um complexo de coisas que nos impede de fazer uma reprodução de vida da população negra por gerações. Isso vem desde a escravização. E a gente tenta constantemente fazer. Então, se minimamente a gente conseguir quebrar meia dúzia de ciclo, né, guris, vocês que estão assistindo, eu acho que já é importante. E a sociedade como um todo, né, todo mundo que tem ou não tem filhos, ou que conhece uma mãe solo, que sabe o que não sabe, né, ou melhor, que não sabe o que a gente passa, também deveria assistir esse filme. E assistir não pela espetacularização da nossa dor, mas assistir para compreenderem que muitas vezes é no desespero que a gente vai ser enxergada. É no momento do desespero, da morte, é no momento da última gota é que as pessoas nos enxergam e olham pra gente. Então, que a gente possa olhar para essas pessoas, que a gente possa se olhar, que a gente possa oferecer um braço, uma mão, né? Nem que seja no atendimento gentil, para que a gente possa tornar a vida uns dos outros um pouco melhor. Então, eu desejo para vocês um bom dia.
Assistam o filme do diretor Tyler Perry, Até a Última Gota. Ele é um filme bom, faz a gente refletir bastante, mas que também não é só sobre isso, né? Então eu espero que quem assistir tenha condição de enxergar todas essas coisinhas que eu trouxe. Enfim, um bom dia para todo mundo, um bom dia para vocês e até a próxima.